Olá, boa tarde. Vamos continuar a nossa sequência de vídeos sobre o Canva e hoje a gente vai ver um pouquinho como trabalhar com textos. A gente vai ver como que a gente insere um texto na nossa apresentação e como que a gente faz aí todas as configurações possíveis nesse nosso conteúdo, certo? Vamos criar um design, vamos pegar aqui apresentação, opção de apresentação, né? Com a nossa apresentação aqui aberta, então, nós vamos começar a trabalhar aí com a opção de textos, correto? A gente tem aqui do lado, ó, na barrinha lateral, a opção aqui, texto, tá? A gente vai clicar aqui e a gente tem as opções de inserir um título, um subtítulo, um pouco de texto. Verifiquem que a opção de tamanhos aqui é diferente, de acordo com o que você está inserindo, né? E descendo o cursor logo aqui abaixo, a gente tem algumas opções aqui de modelos de letras aqui já disponíveis. Lembrando que onde a gente tem o chapeuzinho Edu, né, são aquelas opções que a gente tem como assinante do Canva para Educação, a gente tem acesso aí gratuitamente a conteúdos que estariam disponíveis somente na versão paga. Então, a gente descendo aqui, navegando pela nossa barrinha, a gente tem aí algumas opções de letras aí, se a gente quiser utilizar, tá? Eu vou escolher essa aqui, por exemplo, vou dar um clique nela, ela vai lá para o meu design, né? Então, aqui, ó, observem que a gente tem 3 campos de texto aqui, ó, no mesmo modelo, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar, a gente estivesse falando aqui de tecnologias, né? Vamos colocar um pouquinho de texto lá em cima. Agora, nós vamos selecionar aqui esse conteúdo do meio e colocar mais texto. E aqui embaixo, ó, eu posso tanto digitar algum texto aqui a mais, ou caso eu não queira esse conteúdo de baixo, eu posso deletar que ele tira aquela opção de conteúdo lá para mim, certo? Aqui, então, observem que a gente tem os 2 textos. E o que acontece aqui? Eu consigo movimentar, né, de lugar aqui no meu slide, onde eu quiser colocar esse texto aqui, eu consigo movimentá-lo. E a gente tem aqui alguns comandos, tanto nas laterais aqui, através das bolinhas, como esses manipuladores laterais aqui também. Qual que é a diferença deles? Se eu manipulo através das bolinhas aqui, né, nos cantos, ó, eu vou aumentar o meu conteúdo, mas ele não vai mudar em nada a posição que tá as letras ali, correto? Agora, se eu vou diminuir um pouquinho para a gente visualizar melhor, se eu uso os manipuladores laterais, verifiquem, ó, que a minha escrita, né, a disposição das letras ali, elas vão mudando de lugar, tá? Então, se você quer fazer essa mudança aqui, você pode usar os manipuladores laterais. Caso você não queira mudar como o conteúdo está disposto, só aumentar, então você vai utilizar os manipuladores aí dos cantos, ok? Lembrando que aqui, se eu quero mudar, por exemplo, eu posso vir por aqui também e aumentar o tamanho da minha fonte ou diminuir de acordo com o que eu desejo, certo? Aqui no azinho, ó, a gente consegue mudar a cor da minha escrita também. Verifiquem que eu cliquei aqui, selecionei uma outra cor, ele mudou todo o conteúdo, porque esse conteúdo ele está agrupado. Tá vendo que quando eu movimento ele, ele movimenta todo o meu conteúdo? Se eu quero mudar, por exemplo, só o meu título de baixo aqui, quero deixar o título acima de outra cor, eu vou desagrupar esses elementos. Verifiquem que agora ele ficou 2 elementos separados. Ó. Quando eu movimento agora, eu movimento só esse aqui. Então, se eu vier aqui e mudar a cor da fonte, eu vou mudar só desse conteúdo abaixo. Se eu movimento, qualquer mudança que eu faço aqui agora, a mudança será apenas nesse conteúdo. Se eu quero os 2 juntos novamente, eu vou na teclinha Shift, vou agrupar, aí eu consigo, né? Quando eu movimento, movimenta todo o conteúdo de uma vez. E se eu faço alguma mudança aqui agora, ó, verifiquem que ele muda em todo o documento que ele está agrupado, correto? Vamos inserir um novo slide aqui, vou trabalhar aqui inserindo agora o texto desse modelo inicial que a gente falou aqui, ó. Vamos inserir um título aqui, então. Vamos digitar aqui. Verifiquem que eu fui digitando, ele foi ocupando o espaço aqui da minha tela, certo? Vou mudar aqui, ó, selecionar, colocar uma letra maiúscula. Ok.
Então, aqui a gente pode, quando a gente insere um texto, a gente pode mudar. Da mesma forma que a gente faz uma apresentação comum, né? Só que aqui no Canva, quando a gente utiliza Canva, a gente tem todas aquelas possibilidades de trabalhar com imagem, com elementos, né? Como a gente já viu em outros vídeos. Mas aqui a gente tem todas as possibilidades também, ó, de selecionar o meu conteúdo e aumentar aqui ou diminuir a fonte de acordo com o que eu quero. A gente consegue aqui trabalhar com cor de fonte, né? Mudar aqui as cores do meu conteúdo, ó. Eu posso trabalhar aqui com negrito, né? Colocando ou tirando aqui o negrito, itálico também, correto? Aqui a gente tem opções de alinhamento, ó. Eu vou clicando aqui, ele vai alinhando aí o meu conteúdo, então, de acordo com o que eu desejo. Aqui a gente tem a opção de listas, ó. Se eu vou trabalhar com listas, por exemplo, né, aqui ele tem a opção de jogar aqui aqueles marcadorzinhos para mim, ó. Se eu dou um enter aqui para digitar mais um item, ele vai jogar logo o marcador aqui para mim, correto? Aqui também um recurso interessante que a gente tem no espaçamento aqui, ó. Eu tenho a opção de trabalhar espaçamento entre linhas e espaçamento aqui, ó, de letras e de linhas, tá? O que é espaçamento de letras? Verifiquem que eu vou movimentando aqui, ó, à medida, deixa eu selecionar o texto. À medida que eu vou movimentando aqui, ó, verifiquem que o espaçamento de uma letra, entre uma letra e outra, ele vai abrindo, tá vendo? O efeito que vai dando aqui, ó. Agora, aqui entre linhas, ele vai colocando, por exemplo, aqui eu tenho mais de uma linha, ele vai colocando o conteúdo de uma linha com a outra mais longe, correto? Então, você vai testando aí, ó, né? E vai movimentando, vai fazendo aí, caso necessário, esse espaçamento aí de acordo com o conteúdo que você está colocando, certo? Então, aí a gente tem todas essas opções aqui, ó, de formatar o nosso conteúdo, né? Negrito, itálico, espaçamento, né? Posicionamento aí do nosso texto, né? Aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu tenho aqui a opção de maiúscula também, ó. Se eu digitei todo esse conteúdo e eu quero colocar todo ele em maiúscula, eu não preciso apagar e digitar novamente. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, digitar aqui no maiúsculo ou minúsculo, e ele vai aí mudando para mim, então, tá? Temos a opção de taxado, tá? A opção de sublinhado, né? Então, você vai fazendo aí várias configurações de acordo com o que você deseja. Aqui a gente tem um pincelzinho também de formatação, ó. Se eu quero copiar essa formatação, se eu inserir um texto aqui abaixo, vamos supor que eu vou inserir aqui um subtítulo abaixo, tá? Vou colocar mais conteúdo aqui, vou arrastar ele de lugar aqui, né? E vou colocar aqui, vou colocar, por exemplo, um conteúdo qualquer aqui, só pra gente ver, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, copiar a formatação desse conteúdo. Opa! Ele copiou, foi a cor aqui pra mim que eu cliquei no lugar errado. Vou copiar aqui a formatação desse conteúdo, né? E vou clicar aqui no conteúdo, ele não tá me permitindo. Deixa eu colocar em outro slide para ver se ele me permite. Ok. Eu vou, então, copiar, né, a formatação desse slide aqui, vou para o segundo slide e vou aplicar no segundo slide. Aqui, como ele estava pertinho, quando eu estava clicando, ele não estava deixando eu selecionar só a palavra. Mas quando eu inseri em outro slide que já me permitiu fazer essa movimentação, verifiquem que ele me permite fazer essa mesma formatação que eu fiz no slide anterior, né? Então, se você mudou o tipo da fonte, a cor da fonte, você pode copiar e inserir em todos os slides aí, correto? Vamos selecionar aqui novamente. Uma opção que a gente tem aqui também, ó, é de mudar, né, a fonte do meu conteúdo, mesmo depois que eu inserir. Eu posso vir aqui e mudar, ó. Então, você pode ir testando aí, selecionando as fontes e verificar qual que fica melhor aí para o conteúdo que você quer passar, né? Para o projeto aí que você está criando, ó. Então, você vai colocando, vai navegando por aqui, aí você vai experimentando os tipos de fonte diferentes, né? Você pode ir aí, ó, vou tirar o sublinhado, por exemplo, né? Você pode ir configurando aí, então, de acordo com o que você deseja, certo? Aqui a gente tem algumas opções também de efeitos, tá? Que é o sombreado, ó, dependendo do tipo da fonte que você coloca, aí você aumenta, tá? Aqui também você consegue manipular a direção do sombreado, a distância dele, o desfoque. Então, a gente consegue aí, né, na opção aqui, efeito, trabalhar, né? Aqui até mudar a cor, por exemplo, ó.
Você mudar a cor do sombreado, né? Você consegue ir trabalhando aí, então, com todo esse conteúdo aí. E a gente tem a opção aqui também, ó, né, de contorno, opção neon, né? Aqui você consegue manipular a intensidade também. Então, tem aí várias, até a curvatura aqui da letra, né? Você pode ir movimentando ela aí, aumentando ou diminuindo a curvatura. Nem se você quer nenhum, você vai aqui ou desfaz por aqui. Nem tem a opção aqui de fundo também, ó. Você consegue colocar um fundo aí, né, no seu conteúdo. Vamos aumentar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Então, você consegue, por exemplo, colocar um fundo aí no seu conteúdo, né? Às vezes fica mais interessante, certo? Então, a gente consegue aqui no efeitos, né, colocar vários tipos de estilo ali e configurar o nosso texto aqui de acordo com o que a gente deseja, certo? Se eu quero nenhum efeito, eu clico aqui no efeito, então ele tira aquele efeito, tá? Aqui a gente tem a opção de animar também, tá? Que é o jeito que esse conteúdo vai entrar aí no nosso slide, por exemplo. Tá? Você vai clicando aqui, ele vai te mostrando como que é cada um desses conteúdos, né? Aí você vai escolher, né? O IT te apresenta melhor, tá? Aqui a gente tem, né? Aparecendo em todos os conteúdos, aqui a gente tem a escrita, ó, né? Como que a escrita vai aparecer, tá? A gente tem alguns aqui mais elaborados, ó, tá? Aí você vai pegando aí, selecionando, tá? O que você deseja, tá? Você colocou aqui, testou, viu que esse é interessante, por exemplo, você clicou aqui. Aí aqui você consegue escolher também a direção, ó, que ele vai, né, aparecer, se movimentar, tá? Então você vai aí clicando e colocando aí os efeitos. Caso você não gostou, é só vir aqui e remover, tá? Então a gente tem todas essas opções. Aqui em posição também, ó. Você quer colocar acima, você quer colocar no meio, né? Embaixo, à esquerda, à direita. Então você consegue movimentar aí também o seu texto por aqui em posição, correto? Aqui você centraliza direitinho. Utilizando essas opções aqui de alinhar, você consegue alinhar seu conteúdo bem certinho aqui na sua página, tá? Às vezes a gente movimentando aqui, a gente não consegue colocar exatamente centralizado. Então, usando essas opções de posição aqui, de alinhar, a gente consegue esse efeito aí de alinhar bem certinho na nossa página mesmo, certo? Então, aqui, gente, a gente tem várias opções de configurar aí, né, para trabalhar com os nossos textos aí, de acordo com que, né, que fique aí melhor no nosso conteúdo, né, que fique mais chamativo, que fique mais interessante, que fique mais claro, né, no nosso conteúdo aí, então, certo? Então, foi um pouquinho, né, de trabalhar aqui com texto, testem, né, como a gente sempre fala nos nossos vídeos, naveguem um pouquinho aqui em todas as possibilidades que a gente tem de texto, né, para vocês verificarem aí qual tipo de texto, qual configuração que fica melhor aí para o conteúdo que você está criando, certo?